Parte 16. Não que estejam necessariamente tramando algo terrível. Só querem guardar alguma coisa para si ou para seu grupo de amigos, porque estão se distanciando da tribo da família e dos pais e formando sua tribo nova. Seu objetivo deve ser manter essas vias de comunicação abertas desde a primeira infância até a fase adulta. É importante que a criança sinta que pode contar a verdade, que todos os sentimentos dela serão aceitos, mesmo se, ou especialmente se, você considerar esses sentimentos e atitudes inconvenientes. Se você não for uma pessoa com que ela se sinta segura em conversar, a quem vai poder recorrer quando, por exemplo, sofrer bullying na escola ou se sentir assustada com as insinuações sexuais do professor de judô, você precisa aceitar o sentimento de uma criança sem dramatizar, que é mostrado e contado, sem julgar e ajudando a encontrar possíveis soluções aos problemas, em vez de dizer imediatamente o que ela deveria fazer. Estamos no mundo há muito tempo do que nossos filhos, e às vezes, quando eles nos contam algo, é tentando dizer o que deveriam fazer. Mas, se possível, precisamos nos segurar para poder estimular a confiança deles em vez de tirar sua autonomia. Se você agir mais como uma caixa de ressonância do que como um oráculo, é mais provável que eles continuem contando a verdade. Se uma criança mente ou pratica algum outro comportamento que você gostaria de mudar, em vez de reagir, observe os motivos e sentimentos por trás da mentira ou do comportamento. Se você entender e validar esses sentimentos, vai dar uma chance para ela encontrar formas mais aceitáveis de se expressar e lidar com suas necessidades. Margaret Connell me contou uma história sobre uma das alunas dela. Uma época tive uma aluna que sempre que acontecia algum desastre no mundo, dizia ter alguma relação com a coisa. Quer fosse um terremoto, um acidente de trem, tinha um primo de segundo grau ou meio-irmão, ou amigo da família no meio. Depois de um tempo, me dei conta de que isso era meio improvável e que ela era motivada a mentir para chamar atenção e receber empatia, provavelmente porque não conseguia ou não deixavam que eles fizessem isso de maneira direta. Por isso inventa esses cenários improváveis com base no noticiário do dia. Para chegar à raiz do problema, é importante ir além das mentiras e descobrir o que está faltando na vida dessa criança, ou o que está acontecendo ou aconteceu com ela, para que precise de tanta empatia e atenção. E também o que está acontecendo para que tenha que dar tantas voltas para conseguir isso. Você pode pensar, sim, mas mentir é errado de qualquer maneira. No entanto, uma visão rígida e moralista sobre mentiras não torna uma criança mais sincera. Na realidade, pesquisas mostram que isso só torna suas mentiras mais sofisticadas. A pesquisadora Victoria Talma visitou duas escolas na África Ocidental com alunos de perfis parecidos, mas regimes disciplinares muito diferentes. Uma era mais ou menos equivalente a uma escola ocidental típica. Se você fez alguma coisa errada, como mentir ou não fazer seu trabalho direito, recebe orientação sobre como agir da próxima vez em uma conversa em particular com o professor e talvez um castigo no fim da aula. A outra escola era mais punitiva. As crianças eram levadas para fora e levavam uma surra por mau comportamento. Talbot estava interessado em ver qual regime seria melhor para educar uma criança sincera. Então fez um experimento chamado de jogo de espiar. Ela chamava uma criança para a sala e dizia: Você vai se sentar ali, olhando para a parede. Vou trazer 3 objetos e ficar atrás de você. Você tem que adivinhar qual é o objeto pelo barulho que ele faz. No terceiro objeto, ela fazia uma pegadinha e tocava um barulho completamente diferente, como o de um cartão de aniversário musical, quando o objeto era uma bola de futebol. Antes de perguntar a resposta da criança, ela dizia: Vou precisar dar uma saidinha rápida. Não olha para trás. Quando voltava, ela dizia: Você não espiou, espiou? As crianças sempre respondiam não. Depois ela perguntava: Qual era o terceiro objeto? Quase todas as crianças diziam: É uma bola de futebol, porque elas tinham espiado. Quase todas tinham. Tawa então perguntava: Como você sabe disso? Você espiou? E nesse momento ela conseguia mentir o quanto e com eficiência as crianças mentiam.
Na escola com regime não tão rígido, algumas crianças mentiam, outras não, mais ou menos na mesma proporção que ela havia encontrado quando fez o teste em outros países. Mas os alunos na escola com regime punitivo eram todos rapidíssimos em inventar mentiras, e todos eram muito convincentes. Portanto, involuntariamente, ao castigar de uma forma severa a mentira, a escola havia se tornado uma máquina eficientíssima de produzir mentirosos. Algo que a diretora da minha filha, Margaret Connell, sabia desde o começo. Quando seus filhos mentirem, e eu digo quando e não se, lembre-se de todos os motivos para mentir. É um estágio de desenvolvimento, ele está imitando você, está criando seu próprio espaço particular, está mentindo para comunicar um sentimento, para evitar a punição e para não ficar triste. Se a mentira for um problema, é melhor resolvê-lo e descobrir o que está por trás da mentira, em vez de agir de maneira punitiva. Isso só vai transformar o seu filho em um mentiroso melhor. Quanto mais julgar e castigar, mais vai impedir seus filhos de se abrirem com você. Eles ainda vão querer agradar, ter sua aprovação, mas vão fazer isso deixando a honestidade de lado, afastando-se da sua verdadeira identidade, talvez à custa da sua saúde mental. Um regime draconiano não produz bons cidadãos em termos de moralidade. Tampouco tende a promover uma relação mutuamente gratificante com você, o que, por sua vez, pode prejudicar a capacidade deles de formar relações sustentáveis e satisfatórias na vida. Lembre-se das palavras de Margaret Connell: seus filhos vão mentir e seu papel é não dar tanta importância a isso. Limites. Defina a sua perspectiva, não a dos seus filhos. As crianças, assim como todos nós, precisam de amor e limites, não um do outro. Limites são importantes para qualquer relação. Um limite é uma linha metafórica que você não permite que a outra pessoa ultrapasse. Além dessa linha está o fim da sua paciência, e caso alguém a atravesse, você perde a calma e não consegue mais lidar com a sua frustração. Por isso que é bom definir um limite antes do fim da sua paciência. Um exemplo de um limite é dizer algo como: não vou deixar que você brinque com as minhas chaves, e levar as chaves embora. O limite é afirmado com calma, mas também com firmeza. Quando você perde a paciência, não tem esse controle e pode reagir de uma forma que assuste a criança, talvez arrancando a chave da mão dela e gritando. Às vezes, os pais acham difícil impor limites. Por exemplo, quando uma criança muito desejada nasce depois de vários abortos naturais, uma fertilização in vitro ou até em algumas circunstâncias trágicas da morte de outro filho. Os pais podem ficar tão cegos de amor por esse milagre que perdem de vista seus próprios limites e veneram sua prole como se fosse um deus. Sem limites, seus filhos não vão descobrir até onde vai a sua paciência ou a dos outros. E se você crescer acreditando que é todo-poderoso, pode ir além de uma autoestima saudável e chegar à autoilusão. Todos precisamos de limites para termos algum tipo de estrutura que nos apoie em nossa vida e dessa forma possamos aprender a viver juntos. E as crianças não são uma exceção. Crie o hábito de definir um limite descrevendo o seu ponto de vista e não o da criança. Como não posso deixar você ficar com a minha chave, em vez de já falei que você não é confiável a ponto de poder ficar com as chaves. Mesmo se você tem um bebê que não consegue entender palavras ainda, definir as situações desta maneira é um bom hábito. Mais tarde, quando depois você estiver impondo um limite para um adolescente, ele vai aceitar algo melhor como: preciso que você volte antes das 10 para nós não ficarmos preocupados, do que você é moleque demais para ficar na rua depois das 10. O texto a seguir vem de um e-mail de uma amiga com quem eu tinha acabado de compartilhar minha teoria de definir a nós mesmos e não aos nossos filhos. Noite dessas, em vez de dizer vá escovar os dentes, vai escovar agora, eu já falei 4 vezes, não vou falar de novo, vou tirar sua hora de computador se não for escovar agora e assim por diante, eu disse: estou muito cansada hoje, estou ficando muito, muito cansada de ouvir minha própria voz enchendo sua paciência sobre escovar os dentes. Você pode ir, por favor? E ele foi. Eu amo aquele menino. Você quer que seus limites sejam efetivos? Então não faça ameaças vazias. Antes que se comprove que a ameaça é vazia, é uma situação assustadora demais e, portanto, capaz de quebrar o processo de raciocínio de uma criança, em vez de ajudá-la a aprender e a respeitar.
E depois que ela descobrir que suas ameaças podem não ser cumpridas, não vai conseguir levar você a sério. Portanto, cumpra o que diz, não ceda e não devolva as chaves, seja lá o que for. Isso pode causar um acesso de choro, mas é possível agir de maneira empática com a frustração da criança e continuar com a sua chave e o seu limite. Com bebês e crianças pequenas, os limites são definidos pegando a criança no colo e tirando-a de perto daquilo que você não quer que ela faça ou atrapalhe. Isso pode ser feito de maneira respeitosa. Respeitar uma criança não é o mesmo que a mimar. Por exemplo, você pode dizer: não é seguro provocar o cachorro, então vou tirar você de perto dele. Mesmo que a criança não tiver aprendido a falar ainda, falando com um tom firme e gentil e a removendo fisicamente do que estava fazendo, você vai ensiná-la pouco a pouco que desaprova aquela conduta. Ou pode ser: tirei você da sala para não fazer barulho enquanto tinha alguém fazendo um discurso. Ela pode não entender o que você diz, mas vai começar a aprender em um nível corporal o que é ou não apropriado. Se uma criança estiver usando um teclado de brinquedo como arma, você pode mostrar e explicar que os teclados são para tocar e não para bater ou atirar. Nesse caso, você pode dizer: a menos que você toque o teclado em vez de usar para bater no seu irmão, vou ter que levá-lo embora. Se o comportamento inapropriado se mantiver, você tira o teclado. Fale de maneira calma, gentil e firme. Faça o que diz que faria e seja coerente. A vantagem de não fazer ameaças vazias, de cumprir a remoção física, é que seus filhos aprendem a levar você a sério. Você é uma pessoa que fala sério. O que me surpreendeu no uso dessa tática foi que quando a criança cresceu demais para ser removida fisicamente da situação, ela já aprendeu que você cumpre o que promete e por isso faz o que for pedido, como se você ainda pudesse pegar no colo. Se você já passou do estágio de conseguir pegar a criança no colo, é importante definir limites a partir de sua perspectiva e não dela, e não entrar em guerras de motivos. Lembre-se, vocês dois estão do mesmo lado. Vocês dois querem estar contentes. A maneira de conseguir isso é ouvir e ter empatia com os sentimentos da criança, conter a frustração dela e aprender quando ser firme, quando sua paciência está chegando ao fim ou quando a segurança dela está em risco, ou mais normalmente, quando seus medos sobre a segurança dela são mais do que você consegue tolerar. E quando ser flexível. Você pode ser flexível quando, por exemplo, uma mudança de planos ou expectativas não vai atrapalhar nada no longo prazo. Quando está sendo firme apenas para manter as aparências, ou quando está mais perto de manipular seus filhos do que de se relacionar com eles. Enquanto eu escrevia isso, eu estava escutando algumas crianças brincando no jardim do vizinho. Elas estavam ficando mais e mais barulhentas e começavam a aparecer à beira da histeria. Então eu escutei uma adulta se dirigir a elas. Para mim, o barulho de vocês está alto demais. Ou vocês brincam quietinhos aqui fora, ou vou ter que entrar. Adorei a voz firme e calma dela e me senti mais segura, como se eu fosse uma daquelas crianças que estavam perdendo o controle e precisavam de um limite. Depois de um tempo, elas voltaram a ficar barulhentas, e ela saiu e disse com a voz mais firme: muito bem, para dentro agora. E todas entraram. As crianças sabiam que ela estava falando sério. Estabelecer seu limite com o mínimo de negatividade possível também ajuda. Então, em vez de não pinte as paredes, diga: as paredes não são para pintar. O papel é para pintar. Tome aqui um papel. No exemplo a seguir, de um reparo após uma ruptura, a mãe de Aoife, Gina, aprendeu a fazer isso com uma criança de colo. Acabamos de ter um momento muito fofo. Aoife estava lavando as mãos depois de pintar, encheu uma tigela com água e colocou com cuidado de lado. Eu disse: você foi tão cuidadosa com isso, Aoife? E ela disse: sim, eu fui. Então ela me abraçou. Percebi que, em vez de ser positiva, costumo dizer: não derrame a água, não molhe o piso. O abraço dela foi minha recompensa pelo meu bom comportamento como mãe. No começo, os limites são para manter a criança em segurança. Depois dizer: brinque no jardim e não na rua, porque a rua não é segura. Depois passam a ser sobre pensar no ambiente e nas outras pessoas. Muitas vezes, quando os pais impõem um limite, fingem que a questão não tem nada a ver com eles. Dizem coisas como: você precisa desligar a televisão depois desse programa porque já assistiu demais.
Ao fazer isso, você está definindo a criança e não a si mesmo. Ninguém gosta de ser definido ou de ouvir o que precisa fazer quando não acha que isso seja necessário. Nesse caso, o que você realmente quer dizer é: não quero mais a televisão ligada, então vou desligar depois desse programa. Além de ser bom se autodefinir em vez de fingir para a criança e para si mesmo que está agindo com objetividade, isso também é um bom modelo para ela. Você está mostrando que escuta seus próprios sentimentos. Entende o que quer a partir do que sente. Depois vai atrás do que quer. Esse é o segredo para manter a sanidade. Você pode ter lido em algum lugar que não é bom para as crianças ter mais do que 1 hora de tela por dia. Por isso, pode achar que está afirmando um fato objetivo quando diz que elas já viram televisão demais e precisam desligar o aparelho. Elas podem achar que não foi demais, então você a está convidando para um jogo indesejado de tênis de fatos. Portanto, defina a situação a partir da sua perspectiva. Apresente seu limite como afirmação sobre você. Diga como se sente. Não vou gostar se você ficar mais tempo na frente da televisão. Então vou desligar depois do fim deste programa. Quer brincar de alguma outra coisa ou me ajudar a fazer o jantar? Perder a calma com a criança vai traumatizá-la e fazer com que ela se feche. Por isso, é muito melhor saber até onde vai a sua paciência e definir um limite antes de você chegar a esse ponto. Quando impõe um limite, você suspende um comportamento. Já quando sua paciência chega ao fim, você estoura porque o limite não foi colocado. Portanto, se você perde a calma depois de escutar vídeos do YouTube e desenhos por 2 horas, essa é a tolerância máxima da sua paciência. Então você precisa definir um limite melhor que 2 horas. Os limites beneficiam a pessoa para quem o definimos, mas também são para o benefício de quem os impõe, e não podemos fingir que não. Se você finge que tem razões válidas para um limite, está ensinando seus filhos a esconder seus verdadeiros sentimentos por trás de justificativas. Isso vai tornar a comunicação entre vocês mais difícil, pois eles vão ficar bons nos jogos de elaborar argumentos em vez de compartilhar o que sentem. As conversas mais difíceis entre pais e filhos sobre sexo e pornografia, redes sociais, sobre estresse, pressões e sentimentos vão ser muito mais difíceis, a menos que, desde o começo, você tenha criado o hábito de falar sobre seus sentimentos e ouvir os deles e levá-los a sério. Se inventar motivos para os limites, mesmo quando parecem lógicos, você vai enfrentar vários problemas. Mas o papai me deixa ficar acordado até às 8 e você diz que preciso dormir às 7h30? Quem tem razão? A criança vai se perguntar. A verdade nessa situação pode ser: o papai não liga se você ficar acordado até às 8, mas eu sim. E agora quero você na cama às 7h30 porque tem um programa que eu quero ver às 8 sem ser perturbado. Devemos ser honestos com nossos filhos, e isso significa compartilhar nossos sentimentos com eles e não fingir que não temos nenhum. Nossos sentimentos e preferências pessoais inevitavelmente interferem em uma decisão, como a hora em que eles devem ir para a cama, e não devemos fingir que não. Do mesmo modo, as crianças podem ficar com raiva se as regras parecerem mesquinhas. Em uma família, o filho mais velho era autista. Ele precisava saber o que iria acontecer quando tudo tinha que acontecer naquela hora e ser igual todos os dias. Os pais criaram os 2 filhos seguintes com a mesma rotina, as mesmas regras, porque achavam que seria injusto se desse ao mais novo uma flexibilidade que o mais velho não teve. John precisava dormir às 8 quando tinha 12 anos, então você também precisa dormir às 8, eles diziam. Se você for inflexível e se recusar a ver cada criança como um indivíduo, elas vão pouco a pouco começar a acumular rancor contra você e contra o irmão. O rancor é garantia de problemas futuros. A regra geral para definir o limite é definir a sua perspectiva e não a da criança. Por exemplo, suponha que seu filho está tocando uma música muito alta e está atrapalhando você. Ele está concentrando e se divertindo. Você, por outro lado, está começando a ficar com raiva. Em outras palavras, está chegando ao fim da sua paciência. Defina a sua perspectiva descrevendo como se sente, em vez de definir a do seu filho. Diga: estou achando sua música alta demais. Gostaria que você baixasse o volume, por favor.
Em vez de, essa música está muito alta, baixe o volume, por favor. Meus pais nunca diziam como estavam se sentindo quando me davam ordens ou impunham limites, e lembro que isso era frustrante. Eu nem sempre conseguia identificar o motivo, mas algo não parecia real naquilo, e isso me deixava brava e solitária. Decidi que quando eu tivesse filhos, faria as coisas de um jeito diferente. Seria honesta, falaria a verdade. Não que não fosse um risco admitir meu egoísmo quando eu contasse para minha filha que estava com frio e entediada e que por isso queria ir embora do parquinho, mas deu certo. Com o meu exemplo de dizer como eu me sentia e o que queria, minha filha aprendeu a fazer o mesmo. E não entramos em guerras de motivos. O que é uma guerra de motivos? É quando você joga o tênis de fato e finge que os sentimentos não interferem nem um pouco em uma decisão, até que a situação se transforme em uma guerra ou um impasse. Por exemplo, o adulto. A gente precisa ir porque tem que fazer o almoço. Criança. Não, não precisa. A gente pode comer o que sobrou de ontem. Adulto. Está na hora de ir para casa almoçar de qualquer maneira. Criança, eu não estou com fome e tem maçãs na mochila se quiser. Adulto, você precisa almoçar direito e vamos para casa e ponto. Criança, boar. Se você sempre se envolve em batalhas como essa, é porque ensinou seus filhos as regras do tênis de fato. Você pode pensar que é melhor ou que sou menos egoísta dar um motivo que envolva a criança. Está na hora de você almoçar. Mas, se esse não for o verdadeiro motivo para querer ir embora do parquinho, por exemplo, o verdadeiro motivo é que você quer almoçar, abre espaço demais para ela argumentar. Não há como discutir que você quer o almoço. A maneira como saímos de guerra de motivos é descrever como você se sente e dizer o que quer. É mais fácil negociar quando todos compartilham seus sentimentos em vez de fingir que tudo tem um motivo. Então, tente a segunda abordagem. Adulto, precisamos ir agora porque quero almoçar. Criança, não quero ir. Adulto, sinto muito que você não queira ir, mas vou ficar de mau humor se não almoçar. Vou dar mais 2 minutos para você terminar sua brincadeira e depois vamos embora. E depois cumpra o que diz. Lembro de ter uma surpresa muito agradável um dia, quando eu disse para minha filha que estava ficando com frio e entediada no parquinho. Então sairíamos em 5 minutos, e ela facilitou as coisas para mim dizendo: podemos sair em 2 se quiser. Uma criança que é respeitada sendo ouvida e tendo seus sentimentos levados a sério tem menos inclinação a agir por frustração e é mais propensa a querer se dar bem com você e ter empatia. Uma criança que não é muito escutada será mais exigente. Com crianças muito pequenas, são necessários muitos anos até elas conseguirem se articular claramente. Então você vai precisar ouvir por meio da observação. Aqui vai um estudo de caso para exemplificar o que quero dizer. Meu filho Paul, de 6 anos, tem dificuldades de fala e linguagem, provavelmente relacionadas ao autismo, mas ainda não tivemos um diagnóstico formal. Quando ele era menor, a casa às vezes parecia uma zona de guerra. Depois que eu e minha mulher começamos a tentar entender a vida da perspectiva dele, a vida de todos nós melhorou. Precisamos dedicar muito tempo e esforço observando e escutando para aprender com ele. Ele nos ensinou a ser pacientes. Aprendemos sobre quando podemos estimulá-lo e ir um pouco além e quando recuar. Também temos uma filha, que é 2 anos mais velha do que ele. Como ela é mais parecida conosco na maneira como age, não tivemos de quebrar tanto a cabeça. Mas, enquanto aprendíamos com nosso filho, começamos a observar e escutar melhor nossa filha também. Embora ela sempre fosse muito agradável, notamos à medida que começamos a ser mais atenciosos, ela começou a ser mais atenciosa conosco também. Definir limites com crianças mais velhas e adolescentes. Quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia suportar ficar perto dele. Mas, quando completei 21, fiquei estarrecido com quanto velho havia aprendido naqueles 7 anos. Mark Twain. Impor limites para adolescentes pode ser muito mais difícil do que foi quando seus filhos eram mais novos. No entanto, é mais fácil se você tiver o hábito de descrever a sua perspectiva em vez de definir a dos seus filhos. Mas caso nem tenha, nunca é tarde demais para começar. Quando meu filho Ethan se tornou adolescente, as coisas ficaram sérias. Ele havia tido alguns problemas na escola antes, nada fora do comum. Mas quando tinha por volta de 16 anos, as coisas ficaram feias. Um dia me ligaram para buscá-lo na delegacia porque tinha se envolvido em um roubo no supermercado.
Um grupo de quem ele era amigo havia enchido um carrinho no supermercado com cervejas e doces e tentando sair correndo sem pagar nada. Ele disse que não fazia ideia do motivo por que tinha feito isso, só se deixou levar pela ideia. Ele não era assim, mas fiquei com medo de que poderia estar se tornando. Cervejas e doces. Esse é um retrato da situação do adolescente. No meio do caminho entre a infância e a fase adulta, como ele vai conseguir lidar com isso? Você se lembra como as coisas eram confusas na sua adolescência? E como vamos lidar com isso no papel de pais? Você pode falar sobre esse comportamento, faz você se sentir. Decepção é uma palavra muito pesada, muito usada pelos pais quando o filho chega a esse estágio. É mais marcante para os filhos quando um pai ou uma mãe relata esse sentimento do que quando tenta descrever o adolescente dizendo, por exemplo, você está se comportando como um idiota. Outra ferramenta é seguir a lista de resoluções de problemas a seguir. Um passo a passo para que o adolescente consiga entender seu próprio processo de raciocínio. Com o tempo, o jovem vai aprender a conduzir o processo sozinho. 1. Defina o problema. Neste exemplo, não acho que roubar seja aceitável. Vamos ter que entender por que isso aconteceu e encontrar um jeito para que nunca aconteça novamente. Morri de vergonha quando tive que buscar você na delegacia. 2. Encontre os sentimentos por trás do problema. A conversa pode se dar mais ou menos da seguinte forma: o que acontece quando vocês cinco se juntam, já que individualmente não parecem criminosos natos? Não sei. Certo, pensa um pouco. Como você se sentia antes de fazer isso? A gente estava brincando e rindo. O que aconteceu depois? Começamos a desafiar uns aos outros. E o que aconteceu depois? A gente foi lá e fez. Estou pensando se o problema não é que, quando vocês cinco se juntam, ficam se provocando, se deixam levar e desenvolvem uma pressão de grupo que é difícil demais para resistir. Não é isso? É. 3. Procure soluções. Então, da próxima vez que isso acontecer, quando estiverem prestes a fazer alguma coisa que você sabe que não é uma boa ideia, como fazer para parar antes que a situação saia do controle. Acho que a gente podia só imaginar, em vez de fazer de verdade. Dizer como seria engraçado se a gente fizesse isso. Isso poderia ser engraçado e sem as consequências graves. Pois é. Nos passos 2 e 3 podem precisar ser repetidos, porque pode haver algo mais sobre o qual o adolescente precisa conversar, como sentir que não consegue lidar com o que esperam dele na escola, ou qualquer outro problema. Talvez você possa dizer algo como: será que você já não está se sentindo raivoso e rebelde porque sofreu um castigo na escola? Mas lembre-se, deixe que ele assuma a iniciativa na hora de procurar soluções. Portanto, em vez de você não é confiável e está de castigo, diga: vou manter você em casa por algumas semanas, porque depois de ir à delegacia preciso de uma folga de tanta preocupação. Quero manter você por perto por um tempo. Continue nomeando e comunicando seus sentimentos. Não julgue seus filhos. Descrevê-los como incapazes, impulsivos, indignos de confiança ou imaturos não vai ajudá-los a melhorar. É bom impor limites como: não vou deixar você sair até eu sentir mais confiança. Mas uma postura punitiva só aumenta a teimosia e não ajuda em nada a desenvolver um entendimento mais profundo entre vocês. E mantenha o diálogo aberto. Cumpra o que prometeu e monitore a situação para ver se as soluções estão surtindo efeito.